Iniciando mais uma aula de práticas contábeis, em que estamos comentando uma atividade que simula as operações de uma empresa, vamos tratar nesse vídeo de um assunto bem específico, que é a depreciação. Para esse vídeo, para a gente ter como base sobre o que vamos comentar, vamos utilizar dois documentos. Um é o pronunciamento técnico CPC 27, que trata do ativo imobilizado, e o outro são as perguntas e respostas elaboradas pela Receita Federal, que trata também do tema depreciação de bens do ativo imobilizado, ok? Então vamos trabalhar com esses dois documentos para que a gente tenha uma base do que vai ser comentado nesse vídeo, certo? Então, iniciando pelo CPC 27, que trata do ativo imobilizado, podemos perceber logo de início que esse CPC estabelece o tratamento contábil para ativos imobilizados. Ou seja, são tratados o reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por desvalorização. É importante destacar que esse vídeo ele não tem a finalidade de abranger todo o conteúdo do ativo imobilizado. É por esse motivo que vai ser apresentado essas duas resoluções, esses dois trabalhos, e sugiro que vocês, de uma forma calma, façam a leitura desses dois arquivos, tá? Que pode ser encontrado facilmente na internet, que é o CPC 27, elaborado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e também o capítulo de lucro operacional das perguntas e respostas elaborada pela Receita Federal. Então vamos dar uma passada aqui de uma forma rápida em algumas partes que já foram destacadas previamente, para que esse vídeo ele não fique tão extenso, tá certo? Então vamos lá. Aqui no CPC 27, a gente observa na parte de definições uma definição do que seria o valor contábil. Então, o valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumulado. Buscando mais a respeito das definições, o CPC traz sobre o custo. O custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção. O valor depreciável, que é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo menos o seu valor residual. Então, pessoal, fazendo um destaque aqui nessa definição de valor depreciável, a gente percebe que ele é o custo, tá? Que a gente aqui já viu o conceito de custo. Ele é o custo da aquisição de um bem menos o valor residual. O que seria então esse valor residual? Valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperada para o fim de sua vida útil. Ok? Então, de uma forma resumida, para que a gente possa entender esse valor depreciável, ele é a diferença, ele é o resultado do custo de aquisição de um produto menos a expectativa de venda, a expectativa do valor
que se vai adquirir com a venda desse bem após o término da sua vida útil, certo? Então, esse valor do custo menos o valor que que espera se obter com a venda desse bem ao fim da sua vida útil, essa diferença é o valor depreciável, é o valor que será a base para se realizar a depreciação. Continuando aqui em depreciação, o que seria a depreciação? Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Então, a depreciação, vamos imaginar que um bem ele foi adquirido pelo valor de 100 mil reais. Ao término da sua vida útil, esse bem ele será vendido por um valor de 10 mil reais. Tá? O bem foi adquirido por 10. Ao término da sua vida útil, se espera receber pela comercialização desse bem 10 mil reais. Então, essa diferença entre 100 mil, que seria o valor de custo, menos 10 mil, que é o valor residual, essa diferença de 90 é o valor depreciável. Então, imaginando que esse bem ele terá uma vida útil estimada aí de 10 anos e o valor depreciável é de 90 mil reais, então a depreciação, que é a alocação sistemática do valor depreciável, será de 9 mil reais anual, ok? 9 mil reais anual. Então, dando uma passada aqui nos conceitos, vamos ver que a depreciação, se a gente for olhar aqui no documento da Receita Federal, ela diz que a depreciação de bens do ativo imobilizado corresponde à diminuição do valor dos elementos nele classificáveis, resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal. Referida à perda de valor dos ativos que tem por objeto bens físicos do ativo imobilizado das empresas, será registrada periodicamente em contas de custo ou despesa, que terão como contrapartida contas de registro da depreciação acumulada, classificadas como contas retificadoras do ativo imobilizado. Essa definição dada pela Receita Federal, ela apresenta alguns elementos importantes, como, por exemplo, a depreciação de bens do ativo imobilizado. O que seria, então, bens do ativo imobilizado? A gente encontra esse conceito do que seria o ativo imobilizado no CPC 27, que diz que é um bem tangível, certo? É um bem tangível. Sendo que não é um bem tangível qualquer. É um bem tangível que é mantido para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, certo? Então, o ativo imobilizado, ele registra os bens tangíveis que são mantidos para uso ou fornecimento de mercadorias, para aluguel a outros ou para fins administrativos. Esse bem tangível se espera utilizar por mais de um período, tá? Por mais de um período. Então, um bem, para que ele possa ser registrado como ativo imobilizado, ele precisa atender a esses dois requisitos que são apresentados pelo CPC 27, ok? Vida útil, o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo, ok? Vamos passar aqui mais
para ver alguns outros conceitos importantes apresentados pelo CPC 27, tá? Elementos do custo. O que é que compõe o custo de um bem que será classificado no ativo imobilizado? Então, aqui no item 16, ele apresenta que o custo do item do ativo imobilizado compreende preço de aquisição, tá? Entre outros, e aqui é importante destacar os exemplos que o CPC traz: custo de frete e de manuseio, custo de instalação e montagem, tá? Então, o preço de aquisição mais os custos adicionais pagos pela empresa para que aquele bem ele possa estar em condições de uso, esse conjunto de custo forma esse conjunto de preço forma o custo de um item do ativo imobilizado. Vamos dar uma passada aqui de uma forma rápida para que a gente possa entrar na resolução e nos comentários da nossa atividade, tá ok? Então vamos lá. Se o valor contábil do ativo aumentar em virtude de reavaliação, então essa parte trata da reavaliação, que não vamos comentar. Temos um item aqui da depreciação, tá? Estamos no CPC 27. Então aqui ele fala da depreciação. A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado. É a mesma informação apresentada pela Receita Federal, quando ela trata que a referida perda de valor dos ativos, que tem por objeto bens físicos do ativo imobilizado, será registrada periodicamente em contas de custo ou despesa. Então é isso que o CPC também está trazendo, ó. A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado. Então, a gente vai ter uma conta de resultado que é para registrar as despesas com depreciação, e a contrapartida, a própria Receita aqui está apresentando, ó, que terão como contrapartida contas de registro da depreciação acumulada, classificadas como contas retificadoras do ativo imobilizado. Então, qual será o lançamento contábil? Tá? Vamos vir aqui para a nossa planilha. Qual será o lançamento contábil que o fato contábil de depreciação vai gerar? Qual o lançamento contábil? A gente vai usar uma conta de despesa, certo? Vamos aumentar a despesa, conta de depreciação, e em contrapartida iríamos utilizar uma conta do ativo chamada de depreciação acumulada. Depreciação acumulada, que é uma conta retificadora, tá? Uma conta retificadora do ativo imobilizado, certo? Então aqui, ó, nos vídeos anteriores, quando fizemos menção a contas retificadoras ou redutoras, tá? Foi para poder explicar a movimentação aqui dessa tabela. Então vejam, a despesa vai aumentar. Se vai aumentar a despesa que possui natureza devedora, ela vai ser debitada. O ativo também vai aumentar. A regra geral, se o ativo aumenta, ó, a gente debita. Se o ativo aumenta, a gente debita. Sendo que essa conta, ela é uma conta de exceção, ó. São contas retificadoras. Então, depreciação acumulada é uma conta retificadora do ativo. Se é retificadora, a gente usa essa tabela de forma inversa, tá? O ativo vai aumentar com crédito e diminuir com débito se for uma conta retificadora. Então, aqui a gente vai creditar. Então, esse será o lançamento contábil que será realizado com as movimentações de depreciação, tá? A depreciação do período deve ser normalmente reconhecida no resultado,
tá? No resultado. No entanto, por vezes, os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são absorvidos para a produção de outros ativos. Nesses casos, a depreciação faz parte do custo do outro ativo. Então imagine você que a gente tem uma máquina. Essa máquina ela é utilizada para produzir um outro bem que será futuramente comercializado pela empresa. A regra geral é que essa máquina, por ela ser utilizada no processo produtivo ou na comercialização ou nas atividades administrativas, a regra geral é que a depreciação dessa máquina fosse reconhecida no resultado. Porém, se essa máquina ela estiver sendo utilizada para a produção de um outro bem, para a produção de um ativo, a depreciação dessa máquina ela não vai ser reconhecida no resultado, porque ela precisa fazer parte do custo do ativo que está sendo produzido. Então, esse item 49 do CPC 27, ele está abordando justamente essa parte, tá? Vamos dar mais uma passada aqui. Valor depreciável. Segundo o CPC, o valor depreciável, o valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício, tá? O valor residual. Então, naquele nosso exemplo que fizemos, adquirimos uma máquina, um bem no valor de 100 mil. O valor residual, nesse momento da aquisição, foi estimado que será de 10 mil, tá? E a vida útil dessa máquina será de 10 anos. Essa determinação da vida útil de 10 anos, do valor residual de 10 mil, ele precisa ser revisado pelo menos ao final de cada exercício, tá? Ao final de cada exercício. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução de seu valor residual. Falamos disso no começo. A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso. Então isso aqui é muito importante, tá? Não necessariamente o bem do ativo imobilizado ele precisa iniciar a sua operação para que ele possa começar a sofrer a depreciação. Basta ele estar disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração, certo? Então, a estimativa da vida útil do ativo é uma questão de julgamento baseado na experiência da entidade com ativos semelhantes, certo? Então, como é que será determinada a vida útil de um ativo? Julgamento, tá? Baseado em julgamento na experiência da entidade. Tá? Método de depreciação. O CPC ele traz 3 métodos. Quais são os métodos? O método da linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método de unidades produzidas. A depreciação pelo método linear resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo. Esse será o método que vamos utilizar para o cálculo da nossa atividade de prática contábil, certo? Então vamos dar mais uma passada aqui rápida. A seleção do método de depreciação e a estimativa da vida útil dos ativos são questões de julgamento, tá? Ok, vamos lá para o documento da Receita para poder também dar uma passada aqui rápida, tá? Dar uma passada rápida. Como deve ser fixada a taxa de depreciação? Então a gente viu lá no CPC 27 que a taxa da depreciação, o valor que será depreciado, tá? O valor da depreciação, de acordo com o CPC 27, ele vai variar
de acordo com o valor residual do item do ativo imobilizado e da estimativa da vida útil. Então, lá no CPC 27, ele apresenta que a depreciação, o valor da depreciação do período será influenciado pelo valor residual e pela estimativa da vida útil. Então, se a gente estima que um bem terá uma vida útil de 10 anos, consequentemente, ele será depreciado a uma taxa de 10% ao ano. Já a Receita Federal, ele responde ao ser questionado como deve ser fixada a taxa. Regra geral, a taxa de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção dos seus rendimentos. A Instrução Normativa 1700 estabelece que a cota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica como custo ou despesa operacional será determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constante no anexo 3. Então notem, pessoal, notem que essa informação é interessante. O CPC 27, ele não estabelece uma taxa fixa nem uma vida útil estimada de um bem do ativo imobilizado. Não existe essa fixação pelo CPC 27. Já a Receita Federal, ela determina, ela apresenta que o anexo 3 da Instrução Normativa 1700 vai apresentar o prazo de vida útil de um bem do ativo imobilizado e as taxas de depreciação, tá? Vai apresentar. E ela estabelece que a cota de depreciação a ser registrada tem que obedecer o anexo 3. Tem que obedecer o anexo 3, certo? Professor, eu devo seguir então qual? CPC 27 ou Receita Federal? Tá? Em regra, vejam bem, se você adota o CPC 27 e a taxa de depreciação utilizada em obediência ao CPC 27, ela for maior do que a taxa apresentada pelo anexo 3 da Receita Federal, isso vai gerar um aumento na despesa, um aumento no registro da despesa com depreciação. Consequentemente, essa despesa estando a maior, o lucro será menor. O que é que a Receita Federal diz? Caso você utilize uma taxa diferente do anexo 3, se essa taxa for maior, na apuração do lucro real será necessário fazer uma exclusão. O contrário também é verdadeiro. Se por acaso uma adição, no caso, não é? Uma adição ao lucro. Se por acaso você registrar uma taxa menor, consequentemente vai gerar uma despesa menor e um lucro maior. Se for adotado essa lógica do CPC 27. No momento da apuração do lucro real para a receita, você poderá excluir parte desse lucro em consonância com o anexo 3, tá bom? Então, para nossa atividade, para que a gente padronize uma forma, tá? E não haja essa necessidade de adição ou exclusão da apuração do lucro real, eu vou escolher usar a taxa determinada pela Receita Federal no anexo 3, tá? No anexo 3. Que anexo é esse, tá? Vamos dar uma olhada aqui no anexo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no anexo para entender que anexo é esse. Por enquanto que abre, tá? Por enquanto que abre aqui o anexo, eu já trouxe aqui para essa planilha, vou até nomear ela, o anexo 3 da Receita Federal, tá? O anexo 3. Então, é um anexo que ele vai trazer uma relação de bens, tá? Com a sua
respectiva referência do NCM, nomenclatura comum do Mercosul, e cada bem ele possui uma nomenclatura, tá certo? Cada bem ele possui aqui uma nomenclatura. Que quando a gente faz uma aquisição de um bem e é emitida uma nota fiscal, necessariamente essa nota fiscal vai vir com um número referente ao bem que a gente está adquirindo, tá certo? Referente ao bem que está sendo adquirido. Aqui é a instrução normativa 1700. Lá abaixo dela, a gente pode identificar o anexo 3, tá certo? Que é esse aqui, ó. Que eu simplesmente, para facilitar a nossa resolução, eu copiei essa tabela e trouxe para cá para fazer alguns destaques. Nessa tabela apresenta a referência da NCM, relação dos bens, o prazo de vida útil em anos, e a taxa anual de depreciação, tá? Então, como aqui já está determinado a vida útil do bem e a taxa de depreciação, será essa tabela que a gente vai utilizar para a resolução da nossa atividade, tá certo? Então vamos dar uma passada aqui rapidamente, tá? Eu sugiro inclusive que vocês leiam esses dois documentos, tá? Para se familiarizar melhor com o conteúdo, tá? Deixa eu dar uma passada. Quais bens podem ser depreciados, tá? Quais bens podem ser depreciados? Importante aqui essa pergunta, porque eu lembro que nos comentários, no contato que eu tive com a turma, foi questionado exatamente isso. Quais bens podem ser depreciados? Podem ser objeto de depreciação todos os bens físicos sujeitos a desgaste pelo uso, por causas naturais, obsolescência normal, inclusive edifícios e construções, e projetos florestais destinados à exploração de frutos. Somente será admitida para fins de apuração do lucro real a despesa de depreciação de bens móveis ou imóveis que estejam intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços objeto da atividade empresarial, tá? Então, intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens, isso aqui traz o conceito do que é o ativo imobilizado. Então, os bens que serão depreciados serão bens que pertencem ao ativo imobilizado, certo? A partir de que momento poderá a depreciação ser dedutível na apuração do lucro real? Pergunta 49, tá? Deixa eu só passar aqui para a gente poder ir diretamente lá para a nossa atividade. Ok, feito essas considerações, vamos agora realizar o cálculo da depreciação da nossa atividade, certo? Estou emitindo nesse momento um balancete contábil que já foi registrado todas as movimentações da nossa atividade, que foi essa atividade, certo? Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, já foram gravados vários vídeos anteriores que foram registrados vários fatos contábeis referente ao mês de janeiro, tá? Referente ao mês de fevereiro e referente ao mês de março. Dentre esses fatos, ocorreram alguns que foram classificados como ativo imobilizado, que é o que está aqui no nosso balancete. Então, o ativo imobilizado, houve registro de edifícios e construções, houve registro de equipamentos, máquinas e instalações industriais, móveis e utensílios, equipamentos de processamento de dados, tá? Então, houve movimentações nessas contas. Então, vamos abrir cada uma dessas contas. Abertura da empresa com integralização do capital social nesta data. Se a gente for olhar a nossa movimentação contábil, a gente vai ver que na abertura da empresa, R$ 500 mil
foi relativo, foi referente a imóveis, tá? Foi referente a imóveis. Então a gente vai depreciar esses imóveis. Como a gente não tem a separação do que é terreno e do que é edificação, a gente vai utilizar aqui como parâmetro os 500 mil reais, tá certo? Então vou criar aqui uma planilha adicional para que a gente possa organizar o cálculo da nossa atividade. Então, edifícios e construções, tá? Edifícios e construções é o nome da conta, tá? É o nome da conta. Então, data. Então, ela foi adquirida no dia 2 de janeiro. Certo? Vamos colocar assim, ó, histórico. Vamos botar aqui. São imóveis, tá? São imóveis. Então, conta de imóveis. Qual outra conta a gente teve? Equipamentos, máquinas, instalações industriais. Então, a gente tem aqui uma outra conta. Vamos colocar aqui, conta. A outra conta, equipamentos, máquinas e instalações industriais. Data e vamos colocar aqui o histórico. Então, no dia 6 de janeiro, a gente teve aquisição de tanques de combustíveis no valor de 36 mil reais. Então, vamos colocar aqui tanques de combustíveis no valor de 36 mil reais. 36 mil reais, tá? Foi a aquisição dos tanques de combustíveis. Os imóveis foi de 500 mil reais, ok? Houve ainda nessa conta aquisição de bombas industriais de abastecimento. Então, no dia 7 de janeiro, bombas de combustíveis no valor de 16.500. 16.500. Próximo, aquisição de calibrador de pneus. Dia 10 de janeiro, calibrador de pneus no valor de 1.100. Ok? Próxima conta, móveis e utensílios. Próxima conta, móveis e utensílios, no dia 5 de janeiro. Então, próxima conta, a conta de móveis e utensílios, no dia 5 de janeiro. Então, aquisições de móveis e utensílios, nota 2435. Vamos dar uma olhada nessa nota 2435, ok? Vamos buscar a nota 2435 para a gente dar uma olhada do que seria essa nota. Então, são móveis, ó, escrivaninha, cadeira, armário e um ar-condicionado. Então, vamos colocar assim, ó, de uma forma separada. Vamos colocar aqui, um é ar-condicionado e o outro são móveis diversos, ok? Gente, é bom esclarecer que no controle do ativo imobilizado, o correto é fazer o controle por bem, tá? Por bem. Aqui a gente está fazendo de uma maneira assim mais genérica. Por exemplo, aqui são tanques. A gente deveria ter uma linha para cada tanque. Aqui são bombas, são várias bombas. Deveria ter uma linha para cada bomba, certo? Porque o controle da depreciação são por bens, são por itens do ativo imobilizado, certo? E não por um conjunto de itens. Mas para facilitar a nossa explicação, para facilitar o cálculo, a gente vai colocar de uma forma aqui mais genérica, tá certo? Mais genérica. Então, o ar-condicionado, ele custou
Foi um ar-condicionado 2.300. O restante, 1, 2, 3 e 800. 3.800. De tal forma que se a gente somar 3.800 com 2.300, vai dar 6.100, que é o valor da nota fiscal e também é o valor que está registrado na contabilidade, certo? O próximo item, equipamentos de processamento de dados. No dia 12, vamos pegar essa estrutura, colocar aqui, colocar equipamentos de processamento de dados, certo? No dia 12 de janeiro, aquisição de computadores, no valor de 3.800. Então, esses são os itens do ativo imobilizado, tá? Esses são os itens do ativo imobilizado que estão sujeitos à depreciação, tá? Ao cálculo da depreciação, tá certo? Então, qual será a taxa que vamos utilizar para depreciar esse item de edifícios e construções, tá? Qual será a taxa? O percentual. Então, vamos lá na anexo 3, tá? No anexo 3 da Receita Federal, aqui eu já fiz uma pré-seleção para identificar onde estarão esses itens, tá? Então, aqui se a gente filtrar, vejam que o anexo 3, ele está separado por capítulos. Certo? E dentro desses capítulos, vão estar os itens. Aqui eu já fiz uma pré-seleção, tá? Uma pré-seleção para identificar onde vão estar os itens. Então a gente lá teve aquisição de bombas para combustíveis. Bombas para combustíveis, o NCM inicia-se com 8413. Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor, elevadores de líquido. Então, as bombas, segundo a Receita Federal, elas possuem uma vida útil estimada de 10 anos, portanto, a taxa de depreciação é de 10%. Então, se a gente for aqui nas bombas, a gente vai depreciar as bombas em 10% ao ano, tá? 10% ao ano. Vamos colocar aqui 10% ao ano. Vamos ver mais. Imóveis. Ele está na categoria de edificações e possui um prazo de vida útil estimado de 25 anos. Isso resulta numa taxa anual de 4% de depreciação. Então, os imóveis a gente vai depreciar a uma taxa de 4% ao ano, tá? Próximo, tanques de combustíveis. Tanque de combustíveis. Os tanques de combustíveis, eles possuem um NCM 8431, tá? Que nesse anexo ele não tem o 8431, porém tem esse 8430, que é semelhante e possui uma vida útil de 10 anos a uma taxa de 10%. Então a gente vai colocar aqui tanque de combustível, será uma depreciação de 10% ao ano. Calibrador de pneus. Calibrador de pressão. Está no NCM do capítulo 90, prazo de vida 10 anos, taxa 10%. Então, calibrador de pneus, taxa de 10%. Móveis e utensílios. Móveis e utensílios,
Vejam, está no capítulo 94, que é móveis, mobiliário médico, construções pré-fabricadas. 9403, outros móveis para escritório, 10 anos, 10%. Então, móveis de uma forma geral, 10%. Ar-condicionado. Vamos buscar aqui ar-condicionado. Ar-condicionado. Vamos ver onde está ar-condicionado. Está aqui. 8415. Máquinas e aparelhos de ar-condicionado. 10 anos, 10%. Aqui está os ar-condicionados. 10 anos, 10%. Então, 10%. Computadores. Computadores. Capítulo 84. Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades. Computadores. 5 anos é a vida útil estimada, que resulta uma taxa de 20%. Então, vamos colocar aqui 20%. Ok, pessoal? Pois bem, fazendo a depreciação, a gente está aqui no mês, temos o mês de janeiro, certo? Temos o mês de janeiro, o mês de fevereiro e o mês de março, que será calculado a depreciação, tá? Depreciação. Importante destacar que essa taxa é uma taxa anual. É uma taxa anual, ok? É uma taxa anual. Então, qual será, tá? Qual será o valor da depreciação anual? Qual será a depreciação anual desses itens? Qual será a depreciação anual desses itens? É o que a gente vai calcular agora, certo? O valor da depreciação anual de cada item desse. Então, os imóveis, ele foi adquirido, foi registrado a um valor de 500 mil, irá depreciar 4% ao ano. Então, isso vai resultar numa depreciação anual de 20 mil reais. De 20 mil reais. A depreciação mensal será 20 mil dividido por 12, 166,67 centavos, tá certo? Então, esse será o valor que a gente vai usar para lançamento em janeiro, fevereiro e março, ok? Fevereiro e março, certo? E aqui, ó, eu sugiro, a gente poderia criar aqui uma coluna para chamar de depreciação acumulada, certo? Para chamar de depreciação acumulada. Por que que a gente é importante fazer isso, tá? Por quê? Porque o bem, ele deve ser depreciado até atingir o seu valor de custo, Então, quando atingir o valor de custo, a gente para de depreciar. Então, para a gente ter um controle de quanto foi depreciado esse bem, eu vou criar aqui essa coluna, tá certo? Depreciação dos tanques de combustíveis. O tanque de combustível deprecia 10% ao ano. Isso resulta num valor anual de 3.600. A depreciação mensal, R$300, tá? R$300. Isso por mês. Então, a gente vai depreciar R$300 a cada mês. R$300 a cada mês, ok? Depreciação mensal. Próximo. Vamos pegar aqui. Próximo. Móveis e utensílios. Próximo. Móveis e utensílios. Não, ainda que em equipamentos e máquinas, a gente tem a depreciação para ser feita de bombas, calibrador e pneus, tá? Então,
Depreciação de 10% vai dar 1.650 ao ano. Calibrador, R$110 ao ano, tá? R$110 ao ano por mês. Bombas, R$137,50. Então 1.650 dividido por 12, R$137,50 ao mês. Calibrador, R$9,17 ao mês, tá? Então a gente vai pegar esses valores, certo? Esses valores para fazer o registro lá na contabilidade. Próximo item, móveis e utensílios. Móveis diversos, 10% ao ano. Isso vai nos dar uma depreciação anual de 380, que resulta numa depreciação mensal de R$ 31,67. Ar-condicionado, R$ 230 ao ano será o valor da depreciação. Isso vai resultar numa depreciação mensal de R$ 19,17. Tá? R$ 19,17. Depreciação de janeiro, 31,67. Fevereiro, 31,67. Março, 31,67. Método da depreciação linear. Tá? Método da depreciação linear. Ar-condicionado, 19,17. Fevereiro e março, 19,17. Vamos para depreciação de equipamentos de processamento de dados. Tá? Depreciação anual. Depreciação anual, R$ 760 ao ano. Computadores é um item que deprecia 20% ao ano, que resulta em um valor de R$ 760 ao ano. Ao mês, 760 dividido por 12, R$ 63,33. Tá? Então esse será o valor que a gente vai depreciar no mês de janeiro, fevereiro e março. Então aqui a gente já tem pronto, tá, o nosso controle de depreciação de itens do ativo imobilizado. O que a gente vai fazer agora é o lançamento contábil, tá? É o lançamento contábil que de acordo com o normativo da Receita Federal, a redução do valor que corresponde à depreciação de um item do ativo imobilizado deverá ser reconhecido no resultado. Então a gente vai debitar uma conta de despesa e, em contrapartida, uma conta retificadora do ativo imobilizado. Então, crédito numa conta de depreciação acumulada, que será uma conta retificadora do ativo imobilizado. Certo? Então, aqui a gente precisa ter uma conta. Deixa eu trazer isso aqui para cá. A gente precisa ter uma conta de depreciação acumulada de edifícios e construções. Uma outra depreciação acumulada de equipamentos e máquinas e instalações industriais. Então, vamos colocar aqui uma conta para equipamentos máquinas e instalações industriais. Uma outra conta para móveis e utensílios. E uma outra conta para equipamentos de processamentos de dados, tá? Então a gente vai ter um lançamento contábil que será um débito para despesa operacional com depreciação e vários créditos que serão contas retificadoras do ativo imobilizado. Lançamento do mês de janeiro,
Tá? Lançamento do mês de janeiro. Será. Lançamento para o mês de janeiro. Com edifícios e construções, 166. Com equipamentos, máquinas e instalações industriais. Somatório dos 3, 446. Móveis e utensílios. Móveis e utensílios, somatório dos 2, R$50. Depreciação acumulada de equipamentos e processamentos de dados. Então aqui a gente só tem um de 63 e vai dar 63,33. Despesa operacional de depreciação no mês de janeiro. Somatório dos 3, R$2.227,50. Isso será o lançamento do mês de janeiro. A gente vai fazer isso para janeiro, fevereiro e também para o mês de março, tá? Por coincidência, serão os mesmos valores, porque na contabilidade a gente viu que não houve aquisição no mês de fevereiro nem no mês de março. Toda aquisição de imobilizado foram feitas no mês de janeiro, tá certo? Então esse será o nosso lançamento contábil, que a gente vai agora para o sistema alimentar o mês de janeiro, fevereiro e o mês de março, tá ok? Então vamos lá. Vamos fechar, movimentos, lançamentos. Vamos fazer lançamento no mês de janeiro até o mês de março, ok? Novo, então data da depreciação, último dia do mês, 31 de janeiro. Conta devedora. A gente viu que conta devedora é o resultado, grupo 3. Despesas operacionais. E aqui vamos procurar uma conta de depreciação. Encargos de depreciação e amortização. Vários créditos, tá? Vários créditos. Porque será no ativo imobilizado, uma conta retificadora do ativo imobilizado. Então aqui temos o grupo do ativo imobilizado 10704, bens em operação, é onde está registrada a aquisição dos bens, ok? Bens não utilizados na produção, não é nosso caso. Vamos procurar imobilizado em andamento, não é o nosso caso. Depreciações, tá? Depreciações. Então vejam que a gente tem um grupo de depreciações com sinal negativo, porque é um grupo de contas retificadoras do ativo imobilizado que começa com o código 1070421. Então aqui a gente não tem as contas analíticas. Então vamos criar dentro desse grupo as contas analíticas de edifícios e construções, tá? As contas analíticas de edifícios e construções. Vou copiar aqui esse termo para poder criar a primeira conta dentro do grupo 1070421, que é grupo de depreciação, tá? Antes, cancelar registro, sim. Vamos criar aqui esse grupo e vamos criar antes essa conta de bens, lá, a conta de bens utilizados na produção, tá? Vamos pegar esse termo para criar dentro desse grupo de depreciação de bens utilizados na produção 01. E agora sim vamos criar essa conta com o nome edifícios e construções. Novo grupo 107042101. Nome da conta: edifícios e construções. Será uma conta retificadora do ativo imobilizado.
Prestem atenção, o ativo, por natureza, possui natureza devedora. Porém, as contas retificadoras do ativo têm natureza credora. Por esse motivo, que essa conta de depreciação acumulada no ativo vai ter natureza devedora. Ok? Então, vamos só preencher os demais campos, dar OK, para ver que aqui dentro de depreciação, bens utilizados na produção, já tem uma conta que criamos, edifícios e construções. Próxima conta a ser criada será a conta de equipamentos, máquinas e instalações industriais. Equipamentos, máquinas e instalações industriais. Vou entrar nela só para copiar o nome e vamos agora incluir uma nova conta no grupo 107042101. Descrição da conta: equipamentos, máquinas e instalações industriais. Conta analítica, natureza credora, estabelecimento, vamos preencher para finalizar o cadastro dessa conta. Próxima conta, móveis e utensílios. Próxima conta, móveis e utensílios. Vamos entrar nessa conta para pegar a descrição, copiar a descrição e criar uma nova conta no grupo 107042101. Descrição: móveis, utensílios e instalações comerciais. Natureza credora, preenchendo estabelecimento para finalizar o cadastro. Próxima conta, equipamentos de processamento de dados. Equipamentos de processamento de dados. Vamos entrar na conta só para pegar a descrição e criar no grupo 107042101. Descrição da conta: equipamentos de processamento de dados. Estabelecimento e centro de resultado, conta cadastrada. Então vejam que na estrutura do plano de contas, agora temos o grupo de depreciação acumulada, tá? E de forma individualizada cada conta: edifícios, equipamentos, móveis e equipamentos de processamento de dados. Então, edifícios, primeira conta credora. Histórico: valor referente depreciação de edifícios neste mês, tá? Vou copiar para utilizar o mesmo histórico. Valor no mês de janeiro: 166.666,67. 1.666,67. OK. Próxima conta. Vamos para o imobilizado. Grupo de depreciação: equipamentos, máquinas e instalações industriais. Valor referente depreciação de máquinas e equipamentos neste mês. Valor: 446,67. 446,67. OK. Próxima conta, imobilizado. Tá? Próxima conta, imobilizado. Móveis e utensílios. Histórico: valor depreciação de móveis e utensílios. Valor: R$ 50,83. OK. Próxima conta, vamos ao imobilizado. Equipamentos de processamento de dados. Histórico: valor referente depreciação de computadores e periféricos neste mês. Valor: 63,33. 63,33.
Ok. Histórico, para finalizar, valor referente depreciação neste mês, conforme controle, planilha de controle. 2.227,50. Então vejam aqui, ó, 2.227,50 no mês de janeiro. Então, lançamento de janeiro efetuado. Próximo mês, fevereiro. Débito no resultado. Depreciação. Despesas operacionais com encargos de depreciação. Tá? Vamos procurar aqui a conta de encargos de depreciação. Despesas operacionais, encargos de depreciação. Conta credora, várias contas credoras. Ativo imobilizado. Então vamos para o ativo imobilizado. Depreciação com edifícios. Histórico, valor depreciação de edifícios. Valor 1.666,67. Próxima conta, imobilizado, depreciação com equipamentos, máquinas e instalações industriais. Máquinas e equipamentos, valor 446,67. 446,67. Ok. Próxima conta, depreciação no ativo imobilizado de móveis e utensílios. Móveis e utensílios. Valor R$ 50,83. Valor R$ 50,83. Próxima conta no mês de fevereiro, imobilizado, depreciação com equipamentos de processamento de dados. Então, computadores e periféricos, valor R$ 63,33. Ok. Histórico, valor depreciação neste mês 2.227,50. Ok. Lançamento de fevereiro executado. Mês de março, débito, resultado, despesas operacionais, encargos com depreciação. Crédito, vários créditos. Ativo imobilizado, depreciação de edifícios. Histórico, valor de depreciação de edifícios 1.666,67. Próxima conta credora, imobilizado, depreciação com equipamentos e máquinas. Máquinas e equipamentos. Valor R$ 446,67. Ok. Próxima conta, imobilizado, depreciação com móveis e utensílios. Valor R$ 50,83. Próxima conta, ativo imobilizado, depreciação com equipamentos de processamento de dados. Então, depreciação de computadores e periféricos. Valor R$ 63,33. 63,33. Então, finalizando o lançamento,
valor de depreciação neste mês, no valor de R$ 2.227,50. Então, lançamento de março também realizado. Tá ok, pessoal? Então, vamos emitir, nesse momento, um balancete contábil do mês de janeiro até o mês de março, tá? Só para a gente dar uma olhada nos saldos das contas, tá? Uma olhada nos saldos das contas. Então, vejam que aqui no ativo imobilizado, no período de janeiro a março, bens em operação, a conta 1070401, ela registra uma aquisição de 563.500. Não houve baixa, continua o mesmo saldo, tá? O saldo em 31 de março, 563. O grupo 1070421, que pertence ao imobilizado, é um grupo de depreciações. Então, tivemos depreciações no período de edifícios e construções, tá? De R$ 5.000,01. Se a gente for lá no controle, a gente tem aqui, ó, saldo de depreciação acumulada, R$ 5.000, tá? Lá tem uma diferença de 1 centavo, que essa diferença é referente a arredondamento. Mas vejam que o saldo bate com o do nosso controle. Conta equipamentos, máquinas, instalações industriais, depreciação, saldo credor, R$ 1.340,01. Então, se a gente somar as depreciações acumuladas, 900, 412 e R$ 27, R$ 1.340. Mesmo valor. Diferença de 1 centavo, arredondamento. Móveis e utensílios, R$ 152,49. Se somarmos, ó, R$ 152. Ok? E computadores, R$ 190. Vejam que aqui R$ 189,99, diferença aqui de centavos. Então, esse foi o lançamento a crédito que entrou na depreciação, e o débito é possível enxergar se formos ao grupo 3, que é o grupo de resultado. Então, aqui no grupo 3 de resultado, temos as despesas operacionais, tá? As despesas operacionais, e vamos buscar a conta de encargos de depreciação, que foi aqui lançamos. Então, encargos de depreciação no período de janeiro a março foi acumulado R$ 6.682,50, tá? R$ 6.682,50. Esse valor é o total das depreciações das contas de forma individuais, tá? Se somarmos ela, vai ser R$ 6.682,50, que é o mesmo valor que tem lá no resultado, tá certo? Com isso, tá? Com esse vídeo, a gente finaliza a nossa atividade de prática contábil, tá? Que foi uma atividade que foi simulado operações de um posto de combustível. Então, durante esses 3 meses de operações, fizemos lançamentos de integralização de capital social, aquisição de ativo imobilizado, aquisição de mercadorias para revenda, aquisição de mercadorias para consumo, lançamentos de ICMS a recolher e a recuperar, lançamento do ICMS no resultado, deduções da receita bruta, lançamento de receitas, lançamentos de custo das mercadorias vendidas, lançamentos de folha de pagamento, provisões de 13º e férias. Então, simulamos uma atividade de um modo geral, tá? No próximo vídeo, vamos gravar mais um vídeo para fazer um resumo, tá? Um resumo
do que foi visto até agora, um resumo, e analisar melhor aqui a demonstração, tá? A demonstração. Tá ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado dessa série de vídeos que foram gravados, tá? E até a próxima, pessoal.